Olá, sejam bem-vindos. Neste momento nós vamos estudar as funções inorgânicas com a função de número 4, óxidos. Lembrando que até este momento nós já estudamos a função ácido, base. Na última aula nós estudamos a função sal e agora nós vamos finalizar com a função óxido. Primeiramente, vamos definir óxidos. Óxidos são compostos binários, isto é, constituídos de dois elementos químicos, onde o átomo de oxigênio Então, óxido obrigatoriamente tem o átomo de oxigênio, inclusive a palavra óxido já sugere a presença desse átomo. São compostos binários onde o átomo de oxigênio é obrigatoriamente o átomo mais eletronegativo. Então, óxido ele é constituído de dois elementos químicos, onde o átomo de oxigênio obrigatoriamente tem que ser mais eletronegativo. Muito bem, portanto, os óxidos serão formulados desta maneira. Então, eles são binários constituídos por dois elementos químicos, certo? Onde, já vamos escrever aqui, o elemento, o oxigênio, é o átomo mais eletronegativo em relação ao elemento que está ligado ao oxigênio. Certo? Agora, quem é este elemento ligado ao oxigênio, que constitui um composto binário chamado de óxido? Este elemento pode ser um metal da tabela periódica, ou ele pode ser um ametal. Aqui eu posso incluir no ametal também os semimetais, certo? Metal ou ametal e ainda um semimetal ligado ao átomo de oxigênio, que obrigatoriamente tem que ser o átomo mais eletronegativo. Muito bem, então agora vamos ver que tipo de metal pode se ligar ao oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo, formando um óxido. Muito bem, este metal ele pode ter um NOx, uma carga, um NOx fixo, ou ele pode ter um NOx ou uma carga variável. Ok? O ametal, por sua vez, ele pode pertencer à família 4A, 5A, 6A ou família 7A. Ok? Então, agora vamos ver quais são os metais que apresentam o NOx fixo. Resposta: os metais alcalinos da família 1A e os metais alcalinos terrosos da família 2A. Dos metais que têm o NOx variável, nós temos várias possibilidades. Nós temos o ouro 1 e 3, cobre, mercúrio 1 e 2. Os metais com valência 2 e 3, nós temos o ferro, o cobalto, o níquel, o manganês 2, 3 e 4, estanho, chumbo 2 e 4, mas desses todos que inclusive já foram
estudados no estudo das bases, sem dúvida, o mais importante é o ferro 2 e o ferro 3. Não que os outros não sejam importantes, mas para os nossos vestibulares regionais, sem dúvida nenhuma, o ferro é o que tem maior relevância. É que sem dúvida aparece com maior frequência, e aqui eu peço a atenção de todos os alunos para memorizarem o ferro 2 e o ferro 3. Esses são os elementos mais importantes, certo? Muito bem. Agora, dos metais alcalinos que possuem carga mais 1, nós temos já de conhecimento os metais alcalinos. Nós temos lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Dos alcalinos terrosos, nós temos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Agora, com relação aos elementos, os ametais da família 4A, eu vou destacar carbono e silício, os mais importantes. Tá? Com relação aos elementos da família 5A, que podem se ligar ao oxigênio e formar óxidos, eu vou destacar o nitrogênio e o fósforo. Tá? Da família 6A, aquele que vai aparecer com maior frequência é o enxofre. E da família 7A, nós temos cloro, bromo ou iodo. Só quero chamar a atenção de todos vocês para o flúor, tá? O flúor. Quando o flúor encontra-se ligado ao átomo de oxigênio, como por exemplo nesta fórmula aqui, ó, OF2, por exemplo, tá? Esse composto ele é binário. Ele tem o átomo de oxigênio, mas ele não é um óxido. Saberia explicar o motivo? Por quê? Porque ele é binário, tem 2 elementos, tá? Mas ele não é óxido? É fácil de responder. É porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Inclusive mais eletronegativo em relação ao oxigênio. E pelo fato do flúor ser mais eletronegativo que o oxigênio, eu não posso considerar esse composto binário de óxido, tá? Porque o óxido, obrigatoriamente, o átomo de oxigênio tem que ser mais eletronegativo. E nesse composto, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio e por isso ele não é um óxido. Então, de um modo geral, é desta maneira que um óxido é formulado. É um composto binário, constituído de 2 elementos. O elemento ligado ao oxigênio, que tem que ser mais eletronegativo, ele pode ser um metal ou um ametal. Metal, ele pode ter uma carga fixa, que nesse caso especificamente, se for da família 1A ou 2A, essa carga fixa vai ser mais 1 e mais 2. Observem. Aqui está. Só para fazer um complemento, os metais alcalinos que pertencem à família 1A possuem uma carga, um NOx fixo igual a mais 1, e os metais alcalinos terrosos que pertencem à família 2A possuem o NOx mais 2. Os elementos, os metais que têm o NOx variável dos diversos, o mais importante é o átomo de ferro com carga 2 e 3. E também, é claro, não posso deixar de colocar o oxigênio, que obrigatoriamente o NOx dele é menos 2, ou eu coloco na parte superior 2 menos, ok?
Muito bom. Agora que nós já temos a ideia do perfil geral de um óxido, deixa eu aproximar esta imagem para vocês visualizarem melhor, tá? Agora que vocês já têm a ideia geral da formulação de um óxido, vamos começar a estudar a nomenclatura. A nomenclatura dos óxidos será dividido em 3 partes. Primeiro, óxido de um elemento que tem um metal de NOx fixo, óxido que tem um elemento cujo metal tem NOx variável, e depois o óxido que tem um ametal, ou seja, um óxido molecular. A nomenclatura dos óxidos será, portanto, dividido em 3 partes. Primeiro vamos estudar os óxidos de natureza iônica, ou seja, com a presença de um metal. Dos óxidos de natureza iônica, primeiro vamos citar os metais que possuem o NOx fixo, como os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Mas aqui nesse quadro eu vou colocar os mesmos metais que já apareceram no estudo das bases. Metais alcalinos, inclusive o metal de transição prata, eles possuem o NOx fixo igual a +1. Os metais alcalinos terrosos, que pertencem à família 2A, mais o metal de transição zinco, também eles possuem o NOx fixo igual a +2. Além dos metais alcalinos e dos alcalinos terrosos, eu quero destacar o alumínio também e o bismuto. O alumínio e o bismuto, eles possuem o NOx fixo igual a +3. A regra para que possamos dar o nome dos óxidos, onde nós temos um metal de NOx fixo ligado ao oxigênio, a regra será da seguinte maneira: escreve-se a palavra óxido em decorrência da presença do átomo de oxigênio mais o nome do metal ligado ao átomo de oxigênio. Simplesmente desta maneira e nada mais do que isso. Repetindo, a palavra óxido é devido à presença do oxigênio e seguido do nome de um metal. Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui no primeiro caso, temos o oxigênio, que é responsável pela palavra óxido. E a seguir, depois do oxigênio, eu coloco o nome do metal, que nesse caso é o sódio. Ok? Aqui está, óxido de sódio. Então, vocês estão percebendo que na formulação o metal vem à esquerda e o oxigênio à direita? Ok, né? Mas na hora de dar o nome, aí você coloca primeiro o nome do óxido em decorrência da presença do oxigênio. E depois você coloca o nome do metal. É nessa ordem, tá? Mais um, por exemplo. Aqui nós temos o oxigênio. Então, óxido de, e a seguir o nome do metal, que no caso é o magnésio. E assim sucessivamente. Mais um, nós temos aqui o oxigênio. A palavra é óxido devido à sua presença, e a seguir o nome do metal, que aqui é o bismuto. Ok, quando ele dá a fórmula, eu vou colocar primeiro a palavra óxido, devido à presença do oxigênio, e depois o metal. E mesma coisa vale para o contrário, o inverso. Quando colocarmos a fórmula com o nome, então fica óxido de potássio, né? Então agora eu vou colocar primeiro o metal, o potássio, e depois o oxigênio do óxido. Eu vou fazer os três simultaneamente aqui, ó. Primeiro o metal, que é o cálcio,
depois o oxigênio do óxido, primeiro o metal, que é o alumínio, depois o oxigênio do óxido, certo? Agora, para nós colocarmos o número de átomos, agora dependerá das cargas. Primeiro, só quero lembrá-los que o oxigênio do óxido sempre é -2. Então, vou colocar a carga do oxigênio, que é 2 menos, obrigatoriamente. É óxido, então o oxigênio é 2 menos. Agora, o metal você tem que lembrar, por exemplo, potássio é metal alcalino que pertence à família 1A, logo o potássio tem carga +1. O cálcio pertence à família 2A, a carga do cálcio é +2. E o alumínio, assim como o bismuto, possuem carga +3. Para formularmos o óxido, temos que lembrar que a soma das cargas tem que dar 0. E quando não der 0, eu faço como num sal, eu inverto as cargas para fazermos com que a soma das cargas se anule. Então eu passo esse 2 para cá, multiplico 2 vezes 1 mais 2 e agora a fórmula está correta. É K2O. Aqui eu não preciso inverter nada, já que a soma das cargas já deu 0. Então a fórmula desse óxido é CaO. E aqui no alumínio, a soma das cargas não deu 0, então para que isso aconteça é só eu inverter as cargas. Agora eu multiplico, 2 vezes 3 deu +6, 3 vezes -2 deu -6 e mais 6 com -6 deu soma 0. Então o resultado ficou Al2O3, certo? Ok. Esses são os óxidos que possuem os metais com NOx fixo. E daqueles que têm o NOx variável, como eu estava falando, os mais importantes são o ferro 2 e o ferro 3. Se bem que quando nós estudamos a função base, eu já apresentei aquela tabela com todos os metais com o NOx variável. Ouro 1 e 3, cobre e mercúrio 1 e 2, ferro, cobalto, o níquel 2 e 3, o estanho, chumbo 2 e 4 e o manganês 2, 3 e 4. Já tem tudo isso no seu caderno, mas vamos ao ponto mais importante, que é com relação ao ferro. Agora, para formularmos este óxido, então aqui ele está falando óxido de ferro 2 ou ferroso, né? Oso em decorrência do menor NOx. Então eu vou colocar o ferro e o oxigênio, já que ele usou a palavra óxido. O oxigênio, sempre o NOx, a carga dele é -2, e o ferro aqui já veio especificado que é +2. Aqui eu somando as cargas, 2 com -2 deu 0, então eu não preciso inverter, eu já obtive a resposta final, que é o FeO, a fórmula do óxido de ferro 2 ou ferroso. Do ferro 3 ou do férrico, então mesmo esquema. Eu coloco o oxigênio à direita e o metal, que é o ferro, à esquerda. Como é um óxido, sempre o oxigênio tem carga -2, e aqui já veio especificado que a carga do ferro é +3. Muito bem, como a soma das cargas não deu 0, para que isso ocorra é só pegar e inverter as cargas, e aí você tem o número de átomos que combinados faz com que a soma se anule. 2 vezes 3 deu +6, 3 vezes -2 deu -6, 6 com -6 deu soma 0, e agora a fórmula está correta e é Fe2O3, óxido de ferro 2 ou férrico, ico para o NOx maior, tá? Oso para o NOx menor. Muito bem. Depois de apresentar para vocês os óxidos iônicos com o NOx fixo e o NOx variável, agora nós vamos estudar a nomenclatura dos óxidos moleculares.
Muito bem. Os óxidos moleculares são aqueles em que o átomo de oxigênio liga-se a um ametal ou um semimetal, tá? E aqui a nomenclatura era diferente dos óxidos iônicos, que seguia a regra do óxido mais o nome do metal. Aqui você usa os prefixos que indicam a quantidade de elementos. Por exemplo, aqui nós temos um oxigênio e um átomo de carbono. Então, vou chamá-lo de monóxido de monocarbono. Porque na fórmula eu tenho um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. A nomenclatura da IUPAC recomenda que esse mono do lado do ametal ele é opcional, não é obrigatório a sua colocação, mas do lado do oxigênio é obrigado. Aqui temos dois oxigênios e um carbono, então eu posso chamar ele de dióxido de, mais uma vez, monocarbono. Ou, como esse mono ele é opcional, posso chamar somente dióxido de carbono. O outro, um átomo de oxigênio e 2 nitrogênios. Então vai ficar monóxido de dinitrogênio. N2O4, 4 átomos de oxigênio, fica tetróxido de dinitrogênio. NO2, dióxido de mononitrogênio, ou somente dióxido de nitrogênio. SO2 fica dióxido de enxofre, ou de monoenxofre. No SO3 eu tenho trióxido de monoenxofre. E aqui nesse último exemplo eu tenho 7 átomos de oxigênio, pitóxido de dicloro, certo? Mas atenção, essa nomenclatura que usa prefixos que indicam o número de átomos existentes na fórmula do óxido, ela é aplicável somente para os óxidos moleculares, tá? Você não pode chegar aqui, por exemplo, e chamar esse composto de trióxido de alumínio. Tá errado. Não, esse composto é iônico. Então, para a regra para o nome de um óxido iônico é diferente. É essa daqui, ó. Óxido de e o nome do metal somente, ok? Então, nessa primeira parte da aula, nós definimos a função óxido, aprendemos a formulá-lo, a identificá-lo. Ele é sempre um composto constituído de 2 elementos, onde o átomo de oxigênio é obrigatoriamente mais eletronegativo, que por sua vez tem NOx-2. E ligado ao oxigênio nós temos metal de NOx fixo, metal de NOx variável ou ametal da família 4A, 5A, 6A e 7A. Esses elementos ametais ligados ao oxigênio formam aqueles óxidos moleculares que eu usei os prefixos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, etc. Já esses óxidos que têm a presença do metal, eles são iônicos. E por serem iônicos, a regra é diferente. Apenas óxido
mais o nome do metal, com exceção desses que tem um metal com NOx variável, que eu coloco no final, depois do nome do metal, eu coloco também a carga do metal na forma de algarismos romanos. Esse estudo ele será dividido em duas partes. A primeira parte é essa, que consta a definição, a formulação e a nomenclatura. Posteriormente, nós vamos estudar na parte 2 a classificação dos óxidos. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção.